Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite da Loteca concurso 1204 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite da Loteca concurso 1204 com 5 duplos. Primeiro jogo pelo Brasileirão Série A, Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo está em segundo colocado e o Atlético Mineiro está em nono colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Flamengo, 1 empate e 7 vitórias do Atlético Mineiro. Já nos últimos 5 jogos do Flamengo nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Flamengo, seco, coluna 1. Segundo jogo pelo Brasileirão Série A, Fortaleza e Bragantino. O Fortaleza está em 19º colocado e o Bragantino está em 3º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Fortaleza, 1 empate e 5 vitórias do Bragantino. Já nos últimos 5 jogos do Fortaleza nós temos 1 empate e 4 derrotas. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate e Bragantino, duplo fechado. Terceiro jogo pelo Brasileirão Série A, Sport Recife e Santos. O Sport Recife está em 20º colocado e o Santos está em 17º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Sport Recife, 5 empates e 6 vitórias do Santos. Já nos últimos 5 jogos do Sport Recife nós temos 2 empates e 3 derrotas. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. Quarto jogo pelo Brasileirão Série A, Botafogo e Corinthians. O Botafogo está em 5º colocado e o Corinthians está em 10º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Botafogo, 1 empate e 7 vitórias do Corinthians. Já nos últimos 5 jogos do Botafogo nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Botafogo, seco, coluna 1. Quinto jogo pelo Brasileirão Série A, Mirassol e Vitória. O Mirassol está em 7º colocado e o Vitória está em 15º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Mirassol, 1 empate e 1 vitória do Vitória. Já nos últimos 5 jogos do Mirassol nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Mirassol, seco, coluna 1. Sexto jogo pelo Brasileiro Série B, CRB e Novo Horizontino. O CRB está em 11º colocado e o Novo Horizontino está em 3º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do CRB, nenhum empate e 3 vitórias do Novo Horizontino. Já nos últimos 5 jogos do CRB nós temos 1 empate e 4 derrotas. Já o Novo Horizontino nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é CRB e Novo Horizontino duplo aberto. Sétimo jogo pelo Brasileirão Série A, Palmeiras e Grêmio. O Palmeiras está em 4º colocado e o Grêmio está em 13º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 3 vitórias do Grêmio. Já nos últimos 5 jogos do Palmeiras nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.
Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Palmeiras, seco, coluna 1. Oitavo jogo pelo Brasileiro Série B, Coritiba e Amazonas. O Coritiba está em segundo colocado e o Amazonas está em 20º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Coritiba, nenhum empate e uma vitória do Amazonas. Já nos últimos 5 jogos do Coritiba nós temos 4 vitórias e uma derrota. Já o Amazonas nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Coritiba, seco, coluna 1. Nono jogo pelo Brasileirão Série A, Cruzeiro e Ceará. O Cruzeiro está em primeiro colocado e o Ceará está em 11º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Cruzeiro, 2 empates e 2 vitórias do Ceará. Já nos últimos 5 jogos do Cruzeiro nós temos 4 vitórias e uma derrota. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Cruzeiro, seco, coluna 1. 10º jogo pelo Brasileirão Série A, São Paulo e Fluminense. O São Paulo está em 14º colocado e o Fluminense está em 8º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do São Paulo, 4 empates e 6 vitórias do Fluminense. Já nos últimos 5 jogos do São Paulo nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é São Paulo e empate, duplo fechado. 11º jogo pelo Brasileirão Série A, Bahia e Juventude. O Bahia está em 6º colocado e o Juventude está em 18º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Bahia, 1 empate e 2 vitórias do Juventude. Já nos últimos 5 jogos do Bahia nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Juventude nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Bahia, seco, coluna 1. 12º jogo pelo Brasileirão Série A, Internacional e Vasco da Gama. O Internacional está em 12º colocado e o Vasco da Gama está em 16º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 9 vitórias do Internacional, 2 empates e 4 vitórias do Vasco da Gama. Já nos últimos 5 jogos do Internacional nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Internacional e empate, duplo fechado. 13º jogo pelo Brasileiro Série B, América Mineiro e Atlético Paranaense. O América Mineiro está em 14º colocado e o Atlético Paranaense está em 9º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do América Mineiro, 3 empates e 5 vitórias do Atlético Paranaense. Já nos últimos 5 jogos do América Mineiro nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate e Atlético Paranaense, duplo fechado. 14º jogo pelo Brasileiro Série B, Atlético Goianiense e Chapecoense. O Atlético Goianiense está em 12º colocado e a Chapecoense está em 4º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Atlético Goianiense, 3 empates e 1 vitória da Chapecoense. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a Chapecoense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Atlético Goianiense, seco, coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.
Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.